buscando um pouco de precisão de horário, vamos dar início a essa reunião nossa. Esse evento, o objetivo dele é o segundo ano consecutivo que o Serviço de Pneumologia da Santa Casa de Franca promove a Semana da DPOC. Isso vem no mês de comemoração do Dia Mundial da DPOC, comemorado pelo DPOC Gold e pela Organização Mundial de Saúde, que é toda terceira quarta-feira do mês de novembro, e que nesse ano, portanto, caiu no dia 17 de novembro. Então, esse evento de uma semana da DPOC na Santa Casa é um evento que eu quero agradecer a participação da equipe multidisciplinar que trabalha conosco no serviço da pneumologia, a enfermeira do setor da pneumologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a nutrição, a psicologia, que dão esse apoio multiprofissional aos pacientes do nosso serviço. Agradecer também a equipe da Educação Continuada da Santa Casa e o Departamento de Ensino e Pesquisa, que foram quem organizaram a parte técnica do processo. Viver bem com a DPOC é possível para todos e em qualquer lugar. Eu quero adiantar que nesse evento eu não tenho nenhum conflito de interesse. E o que é DPOC, né? DPOC talvez seja a doença mais prevenível do mundo, bastaria não ter o tabagismo e o índice de DPOC seria ínfimo, não seria os números catastróficos que nós temos hoje. E é uma doença tratável, até pouco tempo atrás esse termo não fazia parte da definição de DPOC, e hoje com os avanços terapêuticos a gente sabe que é uma doença tratável. Ela tem como característica principal a persistência dos sintomas respiratórios. Essa persistência ocorre por doença brônquica, levando à limitação do fluxo aéreo e leva à anormalidade das vias aéreas e dos alvéolos. É causada pela exposição de gases ou partículas nocivas e é uma doença inflamatória com várias comorbidades e que impactam na morbimortalidade da DPOC. Bom, é muito comum a gente que lida com doença respiratória ouvir dos pacientes: olha, eu estou aqui porque eu tenho enfisema, eu tenho bronquite crônica. E enfisema, a gente precisa deixar claro que enfisema não é uma patologia. Enfisema é um termo patológico, e hoje é um termo patológico, um termo tomográfico, usado inúmeras vezes inadequadamente, né? Na verdade, enfisema pulmonar é uma anormalidade estrutural que a inalação de poeira, gases e fumaças levam à estrutura pulmonar, né? Ocorre por destruição da superfície de troca gasosa pulmonar, por destruição dos septos interalveolares. Já a bronquite crônica, não. A bronquite crônica é uma doença que tem a presença de tosse e escarro por 3 meses em 2 anos consecutivos. Hoje, o próprio Gold já define muito bem isso, que a bronquite crônica precede a limitação do fluxo aéreo. Quando o paciente tem esse quadro clínico de tosse, catarro, 3 meses seguidos, em 2 anos consecutivos, e ele tem uma espirometria normal, a gente vai falar que esse paciente tem bronquite crônica. Se começar a acompanhar esse paciente ano a ano e repetir espirometrias dele ano a ano, com certeza vai chegar uma hora que ele vai passar a ter uma espirometria com distúrbio ventilatório obstrutivo, e aí o diagnóstico deixa de ser bronquite crônica e passa a ser doença pulmonar obstrutiva crônica. O que causa DPOC, né? A própria definição fala que a DPOC ocorre por exposição a gases ou partículas nocivas, especialmente o tabagismo. Tabagismo passivo, queima de biomassa, poluição atmosférica, são as principais causas da DPOC. O tabaco é imbatível, né? Ele realmente é o grande vilão da DPOC, que provoca a DPOC, porque nada, nem tabagismo passivo, queima da biomassa e coisa que o valha, chegam perto da importância do tabagismo como fator causal da doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que tem uma prevalência bastante importante. A DPOC se estima hoje 210 milhões de pessoas no mundo com DPOC. No Brasil, alguma coisa mais de 7 milhões de pessoas são portadores de DPOC. Tem esse estudo que foi feito em 2005, é um estudo que ele tem repercussão numérica até hoje,
Esse estudo foi feito em 5 cidades da América Latina, dentre elas São Paulo, e foi avaliando a prevalência de DPOC na população acima de 40 anos de idade. Um estudo muito bem delineado, que chegou à conclusão que São Paulo tinha 15,8% da população acima de 40 anos de idade com DPOC. Outros estudos feitos no Brasil mostram que no Brasil, em geral, a prevalência de DPOC bate na casa dos 17%. A gente tem diferenças regionais, diferenças estaduais, alguns estados do Nordeste têm um pouco menos de DPOC, o Rio Grande do Sul tem muita DPOC e assim por diante. Isso vai, em média, no Brasil, 17% da população portadora de DPOC. O estudo Platino mostra também que DPOC é uma doença que realmente não é lembrada. Ele mostra, quando ele pegou esses 15,8% da população de São Paulo com DPOC, e aí ele vai estudar essa população, 87,5% das pessoas que foram identificadas no estudo Platino como portadoras de DPOC não sabiam ter nenhuma doença respiratória, apesar de sintomáticos, não sabia ter nenhuma doença respiratória. 12,5%, desses 12,5%, 10% dizia que tinha bronquite, 2,5% falava que tinha DPOC ou enfisema pulmonar. O GOL de 2017, que é a grande diretriz mundial de DPOC, o GOL de 2017, ele afirmava que a DPOC não é uma doença habitualmente reconhecida, não é uma doença diagnosticada com frequência, exceto quando muito evidente e muito avançada. E quais são as causas desse subdiagnóstico, né? Grosseiramente, o baixo conhecimento e baixa percepção do paciente. O paciente que tem um dos sintomas principais da DPOC, que é a dispneia, a sensação de falta de ar, ele busca outros profissionais para tentar resolver seu problema da falta de ar, não busca o pneumologista e, às vezes, ele não é diagnosticado como tal. Isso por quê? Porque existe também uma baixa atenção do profissional de saúde em relação a isso, né? Além do que, esses pacientes, normalmente, a doença os acomete acima dos 40, 50 anos de idade, quando eles ficam mais sintomáticos. Esses pacientes têm outras comorbidades, e outras comorbidades que também podem levar à sensação de dispneia, à sensação de falta de ar. E, às vezes, a DPOC fica na sombra disso, né? Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca e tem uma dispneia de esforço, que é o sintoma clássico da DPOC, fica diagnosticado como insuficiência cardíaca, tratado como tal, né? O que eu chamo sempre a atenção é o seguinte: se você tem um paciente que tem dispneia de esforço, que você achou uma outra causa para isso, você otimizou o seu tratamento, o paciente não respondeu, o paciente não melhorou, talvez ele tenha mais algum outro fator, principalmente na nossa anamnese, constar que o paciente tem uma carga tabágica acima de 20 anos máximo, foi tabagista ou é tabagista ativo. Então, é preciso lembrar que a DPOC existe e buscar em função da sua importância, né? Então, outra coisa que é comum é o paciente que tem doença crônica, ele subestima o seu sintoma, ele minimiza seu sintoma, né? Eu acho esse slide aqui extremamente ilustrativo, né? Um paciente que você pergunta para ele se você tem falta de ar de esforço, ele vai te negar, mas ele nunca sobe escada, ele só sobe de elevador. Ele instintivamente vai deixando de fazer alguns esforços que podem lhe trazer desconforto. E aí ele mesmo, às vezes, não valoriza o seu sintoma, e aí não procura o médico, né? A DPOC é uma doença aí que, em 2010, uma prevalência de 384 milhões de casos, com a prevalência global de 11,7% de pacientes com DPOC no mundo, 3 milhões de mortes anualmente, e se espera 4,5 milhões de óbitos por DPOC em 2030. Logo adiante, nós vamos ver que a DPOC é uma das poucas doenças que a mortalidade continua crescendo. Se a gente tem aqui em 2020, mais ou menos, esse dado de 3 milhões de mortes por ano, em 2030, em 10 anos, vai para 4 milhões e meio de óbitos, ou seja, tem um aumento aí significativo de 50%. E um aumento, mas que tem um aumento da prevalência já bem também delineado, né? Se espera que nos próximos 30 anos a prevalência da DPOC continue num crescente. Isso por quê? Porque nos países em desenvolvimento ainda se mantém um aumento do tabagismo e aumento da sobrevida em países mais ricos, em países mais adiantados. Então, o paciente sobrevive mais, ele tem DPOC, sobrevive mais, vão chegando outros DPOC atrás disso, e a massa de pacientes com DPOC, ou a prevalência, tem aí aumentando. É uma doença crônica e progressiva, né? DPOC é uma doença que ela não para, nós vamos ver daqui a pouquinho também, que
ela tem alguns gráficos que mostram que a DPOC ela vai tomando um curso, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mas é sempre uma doença progressiva. Uma doença que leva à incapacidade física e leva à incapacidade física precoce. Mortalidade, né? Se esperava para 2020 alguma coisa perto de 40 mil mortes por DPOC no Brasil. Doença que leva à aposentadoria precoce e doença que leva a inúmeras hospitalizações. Então, é uma doença que traz uma morbidade para o paciente, uma piora na sua qualidade de vida, uma limitação das suas atividades físicas, um dano para o paciente em si muito grande, mas ela também é uma doença que tem um dano social muito grande. Aposentadoria precoce, mortalidade precoce, hospitalizações, isso tem um custo social muito alto, e aí a sociedade toda acaba sendo envolvida nesse processo. Esse é o gráfico que eu estava dizendo para vocês, da história natural da DPOC, né? Então, aqui a gente tem um índice chamado volume expiratório forçado por vida segundo, que é um dos parâmetros que a gente avalia na espirometria, e aqui está o tempo, né? Em anos, né? Então, um indivíduo que nunca fumou, ou que fuma e não é suscetível à fumaça do cigarro, ele tem uma perda nessa linha azul de mais ou menos 20 ml do DF1 por ano, ou seja, esse paciente vai chegar lá aos seus 80 anos de idade lá, com 90, 90 e tantos por cento, 95, 97% do seu VF1. O fumante, nessa linha vinho, ele perde em torno de 90 ml por ano. Então, assim, é quase que 5 vezes a mais do que aquele não fumante ou não suscetível. Isso impacta muito na qualidade de vida desse paciente. Esse paciente vai ter que cruzar a linha da incapacidade quando ele tem um VF1 em torno de 30%, em torno dos seus 60 anos de idade. Um indivíduo hoje considerado novo e ainda com uma capacidade de atividade, de trabalho, de vida social bastante importante. Se esse indivíduo que fuma para de fumar aos 45 anos de idade, por exemplo, ele passa a perder alguma coisa perto de 30 ml por ano. E ao invés de ele chegar na incapacidade física aos 60, ele vai chegar aos 85. Esse paciente ganhou 25 anos de qualidade de vida, né? E a mortalidade dele mais adiante ainda, né? No fumante que morreu aqui com 60, esse aqui vai morrer com 90. E o indivíduo que parou aos 65 anos já com incapacidade física, então, um outro dado desse gráfico, vale a pena sempre parar de fumar. Esse indivíduo ganhou pelo menos 10 anos de sobrevida, né? Então, é uma doença progressiva, é uma doença grave, é uma doença que tem um impacto na qualidade de vida do indivíduo muito grande, uma mortalidade mais precoce. Aqui é um trabalho que mostra que algumas doenças, a mortalidade por algumas doenças, né? Então, por exemplo, doença cardíaca, a mortalidade vem em decréscimo, as neoplasias têm a mortalidade mais ou menos estáveis, os acidentes vasculares cerebrais com a mortalidade com ligeira queda. Aqui nós temos diabetes mellitus também mais ou menos estável, acidentes em declínio e a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, com a mortalidade aumentando. Então, apesar dos avanços que a gente tem ainda na terapêutica do paciente com DPOC, a gente ainda não conseguiu inverter essa curva ascendente da mortalidade da doença. Nós precisamos lembrar também que a DPOC é uma doença que não compromete só o pulmão, e daí esse monte de problemas que a DPOC nos traz, né? A DPOC é uma doença inflamatória, e essa inflamatória, essa cascata da inflamação que é desencadeada pelo hábito de fumar, ele vai causar uma inflamação pulmonar, mas uma inflamação sistêmica vai trazer doença musculoesquelética para esse paciente, vai trazer caquexia para esse paciente, vai trazer a doença isquêmica cardíaca, insuficiência cardíaca, osteoporose, diabetes mellitus, síndrome metabólica, anemia normocítica, depressão. Então, são todas essas patologias que são como comorbidades causadas pelo hábito de fumar. Portanto, o DPOC é uma doença sistêmica, ela compromete demais o pulmão, mas ela é uma doença sistêmica e a gente que lida com esse tipo de patologia tem que ter essa noção para poder enxergar o nosso paciente como um todo e poder corrigir essas alterações todas que ele tem. Aqui, em relação a essas comorbidades, o que se impacta em relação ao prognóstico do paciente, né? Então, aqui nós temos risco de morte em 5 anos, num paciente que foi um GOLD 3/4, um GOLD 2, um GOLD 1. GOLD 1, 2, 3, 4, nós estamos medindo
importância da obstrução pela espirometria, né? Em todos esses níveis, no paciente que tem uma obstrução mais leve até o paciente que tem uma obstrução mais grave, nós vamos ver que o paciente que não tem nenhuma comorbidade tem uma mortalidade menor, com 2 comorbidades aumenta, com 3 comorbidades aumenta, e com 4 impacta muito mais o número de mortalidade, o índice de mortalidade desses pacientes, o risco de morte desses pacientes que tem DPOC e mais 3 comorbidades. Então, comorbidade passa a ser um fator prognóstico para a mortalidade desses pacientes, né? Bom, com todo esse histórico epidemiológico da DPOC, como é que se faz diagnóstico de DPOC? Primeiro, o quadro clínico do paciente, que tem dispneia de esforço progressiva, tem uma tosse crônica, preferencialmente de manhã e à noite, tem uma expectoração crônica, invariavelmente uma expectoração hialina, mais pela manhã, junto com a tosse da manhã e junto com a tosse da noite, né? Quando a gente pensa em DPOC, tem alguns exames complementares que podem nos auxiliar. O principal deles é a espirometria. A espirometria é um exame obrigatório para o diagnóstico. Eu só posso dizer que o paciente tem doença pulmonar obstrutiva crônica se eu tiver uma espirometria mostrando um distúrbio ventilatório obstrutivo. Caso contrário, eu não posso dizer isso. Além disso, ela classifica o grau de obstrução, igual nós vimos naquele slide das comorbidades, né? GOLD 1, 2, 3 e 4, em obstrução leve, moderada, acentuada e muito acentuada. O raio-x de tórax não é um exame para diagnóstico, mas é um exame que ele me ajuda muito no diagnóstico diferencial. É fundamental fazer raio-x de tórax toda vez que o paciente com DPOC tem uma exacerbação, e é um exame que pode me mostrar algum nível de hiperinsuflação sugerindo doença pulmonar obstrutiva crônica. Na tomografia de tórax, eu posso encontrar enfisema centrolobular e enfisema paraseptal. Aqui sim eu posso usar o termo enfisema. Aqui eu falo em hiperinsuflação, e no raio-x e na tomografia de tórax, principalmente tomografia de tórax de alta resolução, me permite usar o termo enfisema pulmonar. Como nós dissemos lá atrás, enfisema é um termo patológico que se encontra que a gente consegue ver na lâmina da anatomopatologia, e um termo que hoje a gente utiliza na tomografia computadorizada, especificamente na tomografia de alta resolução. E também, às vezes, importante no diagnóstico diferencial. Então, é preciso pensar em DPOC em todo paciente que tem dispneia, tosse crônica e expectoração. É preciso pensar em DPOC em todo paciente que tenha outra causa para dispneia e não melhora com tratamento otimizado. E pensar em DPOC é importante porque diminui o subdiagnóstico, melhora a qualidade de vida e diminui a mortalidade. Então, quanto mais precocemente a gente diagnosticar DPOC, pensar em DPOC, procurar DPOC, nós vamos melhorar a qualidade de vida e vamos diminuir a mortalidade dos nossos pacientes, né? Então, aqui tem alguns critérios e quando que eu posso utilizar para mim poder me nortear quando eu devo solicitar uma espirometria. Então, se o paciente tiver 3 ou mais desses critérios. Se ele for tabagista ou ex-tabagista, especificamente nos últimos 15 anos. Se ele tem mais que 40 anos de idade, se ele tem tosse crônica, se ele tem expectoração e uma dispneia de esforço progressivo, né? Então, nessa situação aqui, é preciso pedir uma espirometria. Então, vou voltar a insistir naquele termo, naquilo que a gente estava dizendo lá atrás. Eu estou tratando uma doença qualquer do meu paciente que tenha dispneia de esforço como sintoma principal. Otimizei o tratamento do meu paciente. Não obtive a melhora desse paciente. No hábito de vida, ele tem uma história de tabagista ou ex-tabagista. Se eu perguntar um pouco mais sobre sintomas respiratórios, se tem tosse, se tem expectoração, eu vou chegar muito perto, próximo do diagnóstico. Faço a espirometria para poder fazer a confirmação. Nós falamos agora há pouco aí sobre a exacerbação de DPOC. O que vem a ser isso? A exacerbação de DPOC é o paciente quando ele tem a piora dos sintomas basais, dispneia de esforço, tosse, expectoração, e que necessita de intervenção farmacológica para poder melhorar essa situação. As principais causas de exacerbação da DPOC são as infecções virais ou bacterianas, ou até mistas, a poluição ambiental e exacerbação sem uma causa bem definida, exacerba pela própria DPOC, isso pode ocorrer. Tratamento, otimizar a broncodilatação, corticoide oral e antibiótico se houver infecção bacteriana. Qual é a importância da DPOC? É um grande ou talvez o maior marcador de mortalidade da doença pulmonar obstrutiva crônica. É tão importante para a gente que na classificação da DPOC pelo GOLD, entre DPOC GOLD A, GOLD B, GOLD C, GOLD D, um parâmetro é a dispneia e outro parâmetro que a gente usa é a exacerbação. E aí nós vamos classificar nossos pacientes de acordo com a sua gravidade. O paciente que tem exacerbação frequente, ele piora muito a qualidade de vida,
ele tem um aumento daquela inflamação sistêmica, ele tem uma progressão acelerada da doença. Eu costumo dizer que o paciente que tem DPOC é como um paciente que está descendo um edifício, né? Ele, quando ele não exacerba, ele desce um degrau por ano. Quando ele exacerba, ele desce um degrau, um andar inteiro naquele ano. Então, e ele não volta aonde ele estava no patamar anterior. Invariavelmente, ele vai voltar um degrau abaixo. Então, o paciente que tem exacerbação, além daquela progressão natural da DPOC, ele tem uma progressão mais acentuada, né? Quando tem exacerbação, aumenta muito a probabilidade de hospitalização desses pacientes, e vocês vão ver que isso é importante no impacto da mortalidade. Aumenta o risco de exacerbação recorrente, ou seja, o preditor da próxima exacerbação é uma exacerbação anterior, e aumenta muito a taxa de mortalidade dos nossos pacientes com DPOC. Exacerbação diminui, então, sobrevida, né? Com certeza. Então, nós vamos ver aqui nesse estudo aqui de 2005, um paciente os pacientes sem exacerbação, probabilidade de sobreviver, e aqui são 60 meses, são 5 anos, né? Então, probabilidade de sobrevida em 5 anos no paciente com DPOC que não exacerba, bate na casa aqui dos 75%. Na linha amarela, paciente que teve 1 a 2 exacerbações no último ano, a mortalidade dele vem para 50%. E no paciente que tem 3 a 4 exacerbações, a mortalidade já bate na casa dos 25%. Então, exacerbação impacta muito na mortalidade dos pacientes com DPOC. E eu acho muito interessante esse gráfico que mostra exatamente isso, né? Então, o paciente com DPOC que deveria descer nessa linha aqui, e a mortalidade, o fim da vida dele estaria mais ou menos por aqui, ele exacerba uma vez, exacerba 2, exacerba, deteriora, e o endpoint mortalidade do paciente acaba sendo mais precoce. Então, é extremamente significativo o impacto da exacerbação em mortalidade por doença pulmonar obstrutiva. Aqui que eu estava falando para vocês de hospitalização, mortalidade pós exacerbação de DPOC, que tenha sido atendido na emergência. 30 dias depois que os pacientes com DPOC passaram na emergência, 5% vão a óbito. 90 dias, 11%. Depois de 1 ano, 23%. É muito alta a mortalidade da DPOC após 1 ano de exacerbação. Vejam bem isso aqui. Depois de 1 ano do infarto agudo do miocárdio, que também foi atendido na emergência, 8% de mortalidade. Ou seja, a exacerbação da DPOC tem, no período de 1 ano, um impacto sobre mortalidade muito acima do infarto agudo do miocárdio. E as pessoas valorizam muito o infarto agudo do miocárdio, não acho que não deva valorizar, deve sim, é uma doença grave, é uma doença importante, então é uma doença que tem uma mortalidade também significativa, mas às vezes valorizam a DPOC, que tem uma mortalidade muito maior 1 ano depois do que o infarto agudo do miocárdio. E é possível a gente prevenir exacerbações de DPOC. Primeiro, buscando ajudar o nosso paciente a cessação do tabagismo, fazer orientações para vacinação anti-influenza, antipneumocócica principalmente. Atividade física também melhora, diminui a chance de exacerbação. Uso correto dos dispositivos inalatórios e uso de tratamento otimizado, com beta-2 de elongação, associada a anticolinérgico de elongação, ou a terapia tríplice com beta-2 de longa, anticolinérgico de elongação, corticoide inalatório, né? A LAT, Associação Latino-Americana do Tórax, já tem hoje como evidência alta e recomendação forte que mesmo em pacientes que têm abaixo de 65 anos de idade, que têm um DPOC, o impacto da vacinação de pneumocócica para esse paciente é bastante favorável, principalmente se ele tiver uma doença mais avançada com o VF1 dele abaixo de 40%. E como é que a gente trata DPOC? O tratamento da DPOC ele é baseado em sintomas de risco futuro. A gente, quando vai tratar um paciente com DPOC, a gente olha no hoje para tentar melhorar a qualidade de vida dele e olha para diante para tentar diminuir o risco futuro desse paciente. Além disso, todo tabagista ele merece ser encorajado ao abandono do tratamento do tabagismo e oferecer suporte para isso, que a gente sabe que isso é possível. E o manejo farmacológico e não farmacológico otimizado especificamente para a doença em questão. Tratamento medicamentoso, então, a gente pode usar os beta-2 de elongação, os anticolinérgicos de elongação, corticoide inalatório, antibióticos, antifosfodiesterase 4, oxigenoterapia domiciliar prolongada.
O tratamento não medicamentoso, que também é extremamente relevante na DPOC. Educação e automanejo. Eu costumo falar isso muito, que eu digo que o paciente que tem doença crônica, o grande problema do paciente que tem doença crônica é a aderência ao tratamento. Ou o paciente melhora muito, por exemplo, um paciente com asma, quando você medica ele adequadamente, ele tem uma melhora significativa e não sente mais nada, e para de tratar porque ele acha que ele está bom. Ou o paciente com DPOC, que às vezes responde pouco ao tratamento, você medica, ele otimiza o tratamento, medica adequadamente, ele tem pouca resposta terapêutica e abandona o tratamento porque ele acha que não melhorou. Então, o paciente precisa entender a doença que ele tem, ele precisa entender a evolução da doença que ele tem, precisa entender o prognóstico da doença dele. A DPOC é uma doença fatal, ela tem potencialmente fatal. Então, ele tem que entender isso para que ele possa aderir ao tratamento, né? Então, a educação e automanejo. Quando ele tem uma crise, quando ele tem uma piora, quando é que ele procura o médico, que remédio que ele pode tomar por conta própria para tentar melhorar uma exacerbação mais leve que ele tenha. Isso tudo o paciente precisa saber como fazer. E na educação do paciente crônico, além do uso adequado, de aderir ao tratamento, é preciso que o paciente tenha técnica adequada para poder usar o dispositivo que ele está usando, ou de spray ou de pó, para que ele possa ter a melhor resposta possível. Nós temos grandes medicações, mas se o paciente usar o dispositivo de maneira inadequada, o resultado não é o esperado. O tratamento medicamentoso também trabalha muito sobre afastar o fator causal, principalmente o abandono do tabagismo, estimular o nosso paciente a fazer atividade física e reabilitação pulmonar, que é uma coisa que muda muito a vida do paciente com DPOC. Reabilitação pulmonar é um trabalho específico para esse tipo de paciente. Hoje tem serviços especializados que fazem isso, são poucos, em poucos lugares nós temos isso, mas é possível também a gente trabalhar com o nosso paciente e orientar ele a fazer uma reabilitação pulmonar domiciliar, uma coisa mais simples, que também vai trazer benefícios para esse paciente. Outra coisa que ajuda muito na qualidade de vida, no dia a dia do paciente com DPOC, é ensinar técnicas de conservação de energia. Um paciente que tem uma doença muito avançada, tem dispneia para tomar banho, tem dispneia para trocar de roupa, ele aprender a tomar banho sentado, quando vai lavar os pés, ao invés de ele agachar para lavar os pés, ele dobra a perna para poder lavar o pé, ele ter as coisas do dia a dia dele na altura da sua mão, o aparelho de barbear, o batom, a escova de dente, o pente para pentear cabelo, escovar dente com os dois cotovelos sentado e com os dois cotovelos apoiados na pia para poder gastar menos energia e ele poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida. DPOC não tem cura, mas como várias doenças não têm, é uma doença crônica e progressiva que a gente busca o controle, busca estabilidade da doença, busca melhorar sintomas e com isso melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, permitir que ele tenha uma capacidade de exercício um pouco maior, que ele possa sair, que ele possa deambular, que ele possa ir para a rua, que ele possa ver gente, que ele possa tomar sol, ter uma vida mais próxima do normal um pouquinho, né, e aumentar a sobrevida do nosso paciente. Então, a gente não cura a DPOC, mas a gente controla a DPOC e a gente melhora a qualidade de vida do portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E como é que a gente pode tentar melhorar essa qualidade de vida desses pacientes, né? Primeiro, com o controle da doença, trabalhando o abandono do tabagismo, tratamento farmacológico otimizado, tratamento não farmacológico adequado. E diminuir risco futuro, prevenir as exacerbações, porque a gente viu lá que é possível, e minimizar efeitos colaterais de medicamentos. Não é incomum a gente pegar esses pacientes e eles terem um monte de medicações que ele toma para 3, 4 patologias diferentes, às vezes medicamentos que conflitam entre si, e a gente tentar dar uma organizada nisso para que ele possa ter menos efeitos colaterais e, consequentemente, mais qualidade de vida. Um dos efeitos colaterais mais que a gente deve trabalhar em cima da DPOC é evitar o uso de corticoide sistêmico. A gente sabe que o corticoide sistêmico na DPOC deve ser utilizado só na exacerbação, porque ele tem como efeitos colaterais miopatia, ele tem como efeito colateral osteopatia, que também são efeitos da doença sistêmica da DPOC. Um paciente que perde mais músculo, ele anda menos, consequentemente ele tem mais dispneia de esforço, e esse paciente vai entrando com essa sintomatologia numa bola de neve, e a gente não consegue melhorar nunca a qualidade de vida dos nossos pacientes, né? Então, o que é possível tratar, né, na DPOC? Então, fatores pulmonares. É possível tratar broncoconstricção com uso de broncodilatadores. É possível tratar a inflamação eosinofílica dos pacientes que têm essa inflamação eosinofílica, a gente fala muito mais em asma do que em DPOC, mas a gente sabe hoje que o paciente que tem DPOC e tem mais de 300 eosinófilos no sangue circulante,
se beneficia do uso do corticoide inalatório. O paciente hipersecretivo, eu posso trabalhar com ele com abandono do tabagismo e, se ele exacerba muito, usar com ele antifosfodiesterase 4. Os pacientes com DPOC, principalmente os DPOC mais graves, são colonizados por bactérias. A gente pode trabalhar com macrolídeo por tempo prolongado, fazendo profilaxia de infecção pulmonar. Nos que desenvolvem insuficiência respiratória crônica, eu posso fazer oxigenoterapia, a possibilidade de usar a ventilação não invasiva em casa e o transplante pulmonar. Hipertensão pulmonar também da mesma maneira, com oxigenoterapia, ventilação não invasiva, transplante pulmonar. E o enfisema, com alguma coisa de cirurgia redutora do enfisema pulmonar, alguns stents que vêm sendo estudados para diminuir o fluxo, para aumentar o fluxo de ar de uma área hiperinsuflada para uma área de pulmão normal, e o transplante pulmonar também, nos casos de enfisema. Então, esses são os fatores pulmonares que estão envolvidos na DPOC, passíveis de serem tratados. E fatores extrapulmonares? O descongestionamento físico do paciente, aquele paciente que não consegue mais ir na padaria, buscar um saquinho com 2 pãozinhos, 50 metros de casa. Com a reabilitação pulmonar e um tratamento farmacológico adequado, você consegue fazer o paciente voltar a fazer isso. Isso, talvez para nós, não tenha impacto nenhum na qualidade de vida, mas aquele indivíduo que não conseguia sair de casa, a qualidade de vida dele começa a melhorar. No paciente que desenvolve caquexia, eu posso trabalhar com atividade física e dieta. No paciente obeso, atividade física, dieta e, se preciso, até cirurgia bariátrica. No paciente que desenvolve doença cardiovascular, mesmo que seja ela causada pela própria DPOC, o uso dos IECA, do inibidor de enzima da conversora da angiotensina, do BRA, dos diuréticos, dos beta-bloqueadores, também melhorando a qualidade de vida do nosso paciente com DPOC e insuficiência cardíaca, seja ela esquerda ou direita. Depressão, que também é comum no paciente com DPOC, como doença sistêmica, é possível fazer terapia cognitivo-comportamental. E nos pacientes que desenvolvem muita ansiedade também pelo processo inflamatório sistêmico, o uso de ansiolíticos. E é possível também a gente envolver nisso alguns fatores comportamentais. Então, vou voltar naquilo que a gente estava dizendo. A aderência terapêutica talvez seja uma das coisas mais importantes no manejo do paciente com doença crônica. Então, eu vou educação em DPOC para aquele paciente e automanejo também para poder melhorar essa situação. Técnica inalatória, educação, checagem frequente da técnica inalatória. Então, não é incomum o paciente ele aprende a usar bem um dispositivo para medicação inalatória. 3, 4 meses depois, se você mandar ele voltar com um dispositivo na mão e usar na tua frente de novo, ele já desenvolveu alguns erros críticos no uso do medicamento que faz perder qualidade do tratamento que ele está fazendo. Então, é preciso que, quando a gente prescreve um broncodilatador, a gente peça para o paciente, nos primeiros retornos que ele for ter conosco, trazer seu dispositivo e utilizar na nossa frente. A gente ali já corrige alguns erros que ele pode estar tendo. E depois, de tempo em tempo, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, pedir para trazer de novo e checar frequentemente essa técnica inalatória, porque ele vai se acostumando com aquilo, ele vai relaxando com a técnica e chega uma hora que ele está usando inadequadamente o dispositivo. No tabagismo, o apoio ao abandono, então a gente estimular aquele paciente ao abandono do tabagismo e caminhar progressivamente com esse paciente até que ele tenha determinação em abandono para a terapia de abandono do tabagismo. Esse apoio ao abandono do tabagismo então, tem um trabalho muito interessante que mostra que o médico, que é independente da sua especialidade, não tenha nada com doença respiratória, faz a sua anamnese bem feitinha, chegou no hábito de vida, ele colheu que o paciente é tabagista, se ele gastar 3 minutos na sua consulta, falando sobre os problemas do cigarro, os riscos que o cigarro traz, ele consegue 4% de abandono no tabagismo. Isso é muito, gente. Quando a gente utiliza a terapia de abandono no tabagismo, até com apoio farmacológico, os grandes estudos mostram aí 40%, 50% de abandono depois de 1 ano. Aqui, com a simples conversa de 3 minutos, a gente consegue fazer com 4% dos pacientes tabagistas abandonam o tabagismo. E o apoio familiar. Às vezes é preciso chamar a família, conversar com a família, explicar a doença do paciente para a família, ou seja, aquela mesma educação que a gente faz com o paciente, faz com a família, para que possa apoiar o paciente, para que possa ajudá-lo e, com isso, ele ter mudanças no seu dia a dia que vão trazer melhora na sua qualidade de vida. Bom, é possível parar de fumar. Com educação, né? O paciente tem que entender o que é dependência à nicotina. É possível mensurar isso, a gente faz isso com a escala de Firestone.
a conscientização dos riscos. Então, mostrar para ele a dependência, o prazer que tem com o tabagismo, só que o risco vai pesar no outro prato da balança. E aí ele vai atrás de uma palavra chamada determinação, e aí a gente chega nisso através daquelas fases de motivação para o abandono, né? A gente define em que fase o nosso paciente está, o pré-contemplativo, o contemplativo, o pronto para ação e a manutenção. No pré-contemplativo, o nosso trabalho é muito mais estimular esse paciente a passar a ser contemplativo, aí ele já topa conversar melhor sobre o abandono do tabagismo, continuar trabalhando com esse paciente até ele chegar no pronto para ação, e aí a gente pode utilizar medicamentos, a terapia cognitivo-comportamental e o acompanhamento com esse paciente aí, num trabalho de mais ou menos um ano de segmento, né? Bom, então, concluindo esse nosso bate-papo sobre DPOC, DPOC é uma doença crônica, progressiva e potencialmente fatal. É uma doença que tem alta mortalidade. Então, em função dessa potencialmente fatal, da alta mortalidade, morbimortalidade, DPOC está batendo hoje da 4ª para a 3ª causa de morte no mundo. É preciso que a gente pense mais nessa doença, é preciso que a gente insista mais em relação ao DPOC, identifique mais, diagnostique mais, para a gente poder começar a diminuir um pouco esses nossos números. É uma doença que, infelizmente, ainda tem prevalência e mortalidade crescentes. A gente ainda não conseguiu mudar essa curva ascendente, talvez até porque a gente acaba diagnosticando o DPOC muito tardiamente, né? O nosso serviço de pneumologia da Santa Casa é um serviço que tem um volume muito grande de pacientes, e a grande maioria que chegam para a gente, na verdade, o paciente ele tem uma provável DPOC. É o paciente que tem sintomas, tem carga tabágica, tem o quadro clássico daquilo, e nunca fez uma espirometria na vida, nunca fez um diagnóstico de DPOC na vida, e nunca usou um medicamento para DPOC. E ele já chega para a gente exacerbando, aumentando mortalidade, aumentando danos da doença, piorando a qualidade de vida, né? É uma doença extremamente subdiagnosticada. Nós vimos naquele estudo Platino de 2005. Isso não é muito diferente hoje, esse número, 87,5% de subdiagnóstico na DPOC. A necessidade de espirometria na confirmação diagnóstica, então é preciso divulgar a espirometria, é preciso as outras áreas médicas saber da importância desse exame, para que possam pedir espirometria, e aí sim a gente fechar o diagnóstico de DPOC e poder tratar o nosso paciente daí para diante, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente daí para diante, diminuir a mortalidade do nosso paciente. Tratamento farmacológico e não farmacológico promissores, vem surgindo drogas cada vez mais novas. A gente tinha muito pouca coisa para fazer com o paciente de DPOC. Hoje nós temos escolhas na mão. Nós temos broncodilatadores de longa ação que agem por 12 horas, portanto pode ser usado 2 vezes ao dia. Nós já temos broncodilatadores de ultralongação que agem por 24 horas e, portanto, pode ser usado 1 vez ao dia. Nós temos hoje associações de medicamentos, beta-2 de longa duração, um anticolinérgico de longa duração, num único dispositivo. Cada vez que o paciente inala aquilo, ele inala 2 drogas. Nós temos hoje terapia tripla num único dispositivo. Duas associações diferentes no Brasil. E nós não estamos muito longe do mundo europeu, americano, em termos de drogas para DPOC. O Brasil é um país que, nessa área, em termos de trazer essas drogas, a gente conseguiu evoluir muito rápido. E a gente tem muitas dessas drogas a nível do SUS, através do alto custo. E a gente consegue, às vezes, associar 2, 3 drogas e, pelo alto custo, fazer terapia tripla, que em muitos pacientes é essencial hoje. A gente consegue fazer terapia dupla, beta-2 de longa com corticoide anatório, beta-2 de longa com anticolinérgico de longa ação, tudo associando medicamentos pelo alto custo, e a gente consegue disponibilizar isso para todos os pacientes com DPOC. É possível hoje começar a fazer tratamento individualizado para DPOC. Então, aquele paciente que exacerba mais, eu vou usar mais um anticolinérgico. O paciente que tem mais sintomas, eu vou usar um broncodilatador. O paciente que tem deteriorização da capacidade de exercício, eu vou colocar esse paciente num programa de reabilitação. Aquele paciente que continua exacerbando, tosse muito, expectora muito, eu posso usar o roflumilax, que é o antifosfodiesterase 4. Aquele paciente que exacerba muito, continua exacerbando, mas ele é mais dispneia do que tosse com catarro, eu posso trabalhar com macrolídeo 3 vezes por semana, macrolídeo dia sim, dia não, durante 1 ano, e tentar com isso diminuir o impacto das exacerbações desse paciente. Então, é possível individualizar o tratamento do paciente com DPOC.
Nós vamos sempre insistir no abandono do tabagismo, porque isso vai impactar naquela curva onde o paciente vai cruzar lá para a incapacidade física, onde ele vai chegar no endpoint de mortalidade cada vez mais cedo. O cigarro é importante, o abandono é importante para a gente poder prorrogar sobrevida e melhorar a qualidade de vida. E respondendo ao título do nosso bate-papo, que é viver bem com a DPOC, sim, hoje é possível viver bem com a DPOC, com tudo isso que nós temos na mão, desde que a gente pense em DPOC, desde que a gente lembra que DPOC exista, desde que a gente peça espirometria, desde que a gente diagnostique DPOC e trate o nosso paciente adequadamente. Muito obrigado, e agora a gente fica à disposição para algum questionamento. Boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Terceiro. Boa noite. Boa noite. Dentro do âmbito do SUS, né, quais desafios o senhor acha que nós temos ainda que enfrentar em relação ao tratamento, em relação ao acesso, à terapia, à reabilitação, por exemplo, para auxiliar realmente nessa melhoria, né, de vida do paciente com DPOC? Bom, Carolina, eu acho que em relação ao SUS, primeiro aspecto é o acesso ao paciente ao especialista, o acesso ao paciente à espirometria. Ele acaba não tendo o seu diagnóstico feito adequadamente e precocemente, e aí ele acaba não tendo esses recursos todos que a gente colocou. Em termos de terapêutica, é o que eu coloquei hoje. Com alto custo, a gente consegue, com várias drogas que nós temos no alto custo da DPOC hoje, a gente consegue ajustar um tratamento os mais adequados para os pacientes, tratamentos os mais modernos, os mais eficazes, a gente consegue colocar na mão dos nossos pacientes. Em questão da reabilitação pulmonar, daí o acesso é muito longe. A gente tem alguns serviços de reabilitação pulmonar em serviços privados, alguns planos de saúde. Aqui em Franca, a gente desenvolveu um dentro de um plano de saúde, ele teve algumas limitações, anda razoavelmente, mas não deslanchou como deveria deslanchar. No SUS nós não temos, não existe isso, não é um programa de reabilitação geral, igual nós temos para o paciente que teve sequelas neurológicas, o paciente que tem ortopédico, o paciente pulmonar é um pouco diferente, a gente acaba não tendo acesso a isso, e então a gente fica longe de conseguir colocar nosso paciente com esse benefício, né? Boto. Pois não, Renato? Tudo bem? Bem. Parabéns pela apresentação, magnífica, fantástico, como sempre. Queria fazer uma pergunta para você, assim, nós que já estamos tratando há muito tempo, a Ana Carolina falou agora de reabilitação, os medicamentos são ofertados pelo SUS, eu acho que os medicamentos são muito bons, para 80% atinge a meta, mas na sua visão de professor, de médico já mais experimentado, o que você acha que nos últimos anos, 10, 15 anos, mudou o prognóstico da DPOC? Porque há 15 anos atrás a gente tinha um diagnóstico de DPOC, era 3 anos de vida. Hoje eu tenho pacientes que têm 10, 15, 18 anos de DPOC. Na sua opinião, o que mudou que tornou esse prognóstico diferente? Renato, obrigado. Eu acho que assim, várias coisas que impactaram nisso, né? Você colocou muito bem, 15, 20 anos atrás, a gente não tinha ferramenta nenhuma para manejar o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, a não ser algum sintomático, tratamento da exacerbação, e assim mesmo limitado. Com o advento dos medicamentos novos, beta-2 de elongação, o advento do corticoide inalatório, advento dos anticolinérgicos de elongação, que foram drogas que, além de melhorar sintomas, começaram a tratar a inflamação e, com isso, diminuir a exacerbação dos nossos pacientes, isso impactou. O acesso à oxigenoterapia domiciliar prolongada. O paciente que tem
hipóxia crônica, tem oxigênio muito baixo, que precisa de reposição, ele tinha dificuldade de acesso. Hoje, aqui em Franca, por exemplo, o acesso à oxigenoterapia domiciliar prolongada, se você tem um protocolo adequado, ele é extremamente pronto para o paciente. Você tem vários, eu tenho vários pacientes no nosso hall de pacientes que usam oxigenoterapia domiciliar prolongada, fornecida pelo Poder Público Municipal. Isso mudou, né? Eu acho que são essas coisas que mudaram. Drogas novas, oxigenoterapia. Eu acho que se a gente tivesse aqui em Franca, por exemplo, acesso para os nossos pacientes do SUS a um programa de reabilitação pulmonar, isso melhoraria muito a qualidade de vida, talvez não impactaria em mortalidade, mas impactaria muito em mortalidade, em qualidade de vida. Mais algum momento? Mais alguma opinião? Alguém quer? Eu tenho. Boa noite. Parabéns pela aula. Parabéns ao grupo da Santa Casa de Franca pela iniciativa de estar levando esse tema de extrema importância. Acho que eu concordo com o que o Renato falou. Acho que as drogas que existem no Sistema Único de Saúde, elas atingem bem o nível terapêutico na grande maioria dos nossos pacientes hoje. Mas eu acho que o grande problema nosso está no diagnóstico da DPOC. E o diagnóstico não precisa ser feito pelo pneumologista. Esse diagnóstico tem que ser feito na atenção básica, pelo clínico, por outras especialidades. Eu concordo que precisamos pensar em DPOC e as outras especialidades precisam diagnosticar DPOC. Como o Dr. Ciro falou, na nossa enfermaria da Santa Casa de Franca, a grande maioria dos casos que interna lá são casos possíveis de DPOC, pacientes com exposição ao tabagismo grande. Então, teoricamente, são pacientes que já internam, a gente vai fazer o diagnóstico pós a primeira exacerbação, que já a qualidade de vida já é pior, a sobrevida já é menor. Mas eu acho que em questão de reabilitação, a gente não existe, né, na verdade, que faz muita falta. Mas em questão de medicação, eu concordo com o Renato que atinge muito bem nossos pacientes. Eu também estou de pleno acordo, Igor. Eu acho que o grande problema da DPOC é o subdiagnóstico. Hoje nós temos drogas boas na mão, hoje nós temos manejo adequado desses pacientes, nós temos um serviço em Franca de terciário que recebe muito bem esses pacientes, o que dentro da enfermaria, da pneumologia da Santa Casa, hoje a gente tem um manejo extremamente adequado com esses pacientes. Então, assim, falta é o primário, falta é o secundário, o paciente poder chegar num ponto desse, chegar diagnosticado. Nós falamos em 7 milhões de pacientes com DPOC no Brasil. Nós somos alguma coisa perto de 3 mil pneumologistas no Brasil. Não dá para a gente, nós 3 mil, trabalharmos com 7 milhões. É preciso que o atendimento primário, o atendimento secundário, faça o diagnóstico, conforme o doutor Igor falou, ou pelo menos pense no diagnóstico e encaminhe esse paciente com espirometria. A gente precisa ter uma espirometria na rede pública um pouco mais acessível, para que esses diagnósticos pudessem ser feitos, né? Então, é preciso talvez trabalhar com uma coisa interessante que já é feita em alguns lugares, com asma, que é o matriciamento do paciente com DPOC, né? Então, a gente cria um matriciamento, ensina os colegas da rede básica, os clínicos, a pensar em DPOC, a diagnosticar DPOC, ensina o pessoal de apoio, enfermagem, fisioterapia, lembrar dessas coisas todas, e já cria uma unidade básica de saúde, por exemplo, focada em doença respiratória. E ali os diagnósticos de DPOC vão brotar. E a partir daí, esses pacientes vão ter acesso à terapêutica. Então, é o que o doutor Igor está dizendo. O grande problema da DPOC ainda é diagnóstico. Boa noite a todos. Parabéns, doutor Ciro, pela excelente aula. Parabéns pelo ensino e pesquisa da Santa Casa. Está abrindo um tema realmente extremamente importante, relevante no nosso dia a dia, né? E totalmente de acordo aí com tudo que vocês vieram falando. Só um ponto assim, que eu gostaria de destacar, que talvez uma dificuldade que eu encontro no ambulatório que faço pneumologia pelo SUS, é a respeito também da qualidade da nossa espirometria. Eu falo muito para os alunos, para os residentes, que a espirometria eu comparo muito com um teste ergométrico, onde o paciente não adianta colocar ele para andar na esteira, ele não alcançar uma frequência cardíaca máxima e submáxima, que ele vai ser inconclusivo. A espirometria não adianta colocar o cara para soprar de qualquer forma e a gente vai continuar sem diagnóstico. Infelizmente, hoje, a realidade no ambulatório que eu faço pneumologia pelo SUS, diria que em torno de 50% das espirometrias são inconclusivas, mas talvez por erro de técnica. Curvas inconclusivas, você vê que o teste realmente foi mal feito, o paciente foi mal instruído a realizar o teste.
Então, eu acho que a gente tem que falar mais sobre DPOC em oportunidades como essa, realmente para a gente aumentar a conscientização da importância de fazer diagnóstico e aí tentar fazer esse diagnóstico de forma correta. Eu acho que uma das barreiras que a gente encontra realmente é isso. Carlos, eu acho que perfeito, acho que é isso mesmo. Às vezes você tem o exame, quando você pega o exame na mão, ele não te ajuda absolutamente em nada. Mas quando a gente fala em criar dentro do serviço público, ou em qualquer serviço que seja, um matriciamento em DPOC, você vai criar uma estrutura, vai criar um grupo que faça uma espirometria bem feita, então você vai desenvolver um técnico de espirometria. E aí ele faz o exame bem feito, para que ele chegue na mão do pneumologista, ele bate o olho na espirometria e consiga tirar proveito daquele exame e, com isso, levar benefício ao paciente. Também acho que isso aí é fundamental. Uma pergunta aqui feita pela enfermeira Camila da Santa Casa, que ela pergunta qual é a importância da enfermagem no tratamento da DPOC. É fundamental, Camila. Eu acho que a gente, quando trabalha no terciário, como nas nossas enfermarias da Santa Casa, a gente pressente que a importância da enfermagem no resultado final do tratamento do nosso paciente é fantástico, né? É na mão da enfermagem que vai ficar o manejo das drogas, né? O uso da medicação inalatória. Então, fazer uma medicação inalatória adequada, usar o espaçador, usar o dispositivo, no paciente com oxigênio, o manejo do oxigênio do paciente. Se o paciente precisa de oxigênio, não precisa de oxigênio, pode tirar, não pode tirar, pode aumentar, não pode aumentar. Esse manejo no dia todo dentro da enfermaria nossa, o papel da enfermagem é fundamental. Onde a gente tem um grupo de enfermagem envolvido no tratamento de pacientes respiratórios crônicos, os resultados são extremamente diferentes, para melhor. William. Boa noite, Ciro. Foi uma ótima palestra, muito obrigado. E eu tinha uma dúvida que, para mim, eu tinha essa verdade para mim que o cigarro eletrônico, o vape, que hoje os jovens estão utilizando tanto, ele seria melhor do que o cigarro de tabaco, aquele que a gente acende, usa fogo. E eu já vi estudos e médicos falando que ele é tão danoso quanto ou pior que o cigarro tradicional. E eu gostaria de saber o quanto isso é verdade, se realmente a gente tem estudos apontando isso. Bom, o cigarro tradicional, seja ele de papel, de palha, de charuto, de cachimbo, de seja o que for, o narguile, vai levar a DPOC, câncer de pulmão e todo o escopo de doenças tabaco-dependentes, infarto do miocárdio, AVC, trombogite obliterante com computação, neoplasias múltiplas, um monte de problemas que o tabaco pode causar. O cigarro eletrônico, primeiro que assim, em vários daqueles dispositivos do cigarro eletrônico contém nicotina e com isso mantém a dependência do paciente, né? Então, não vou parar de fumar cigarro tradicional, vou fumar eletrônico, porque eu deixo de ser dependente. Não, tem vários desses dispositivos que contêm nicotina, isso já está provado por vários estudos, tanto que algumas multinacionais grandes da indústria tabageira, tipo Philips Morris e algumas outras, estão adquirindo fábricas de cigarro eletrônico, né? Estão começando a produzir cigarro eletrônico também para não perder espaço no mercado. E o cigarro eletrônico, ele leva a um dano, é uma doença, eu acho difícil comparar com as doenças tabaco-dependentes, são doenças diferentes. Tem a éboli, que é a doença própria do cigarro eletrônico, pneumonia lipoídica também pode acontecer, porque tem alguns dispositivos deles que tem uma substância oleosa para poder gerar fumaça, e o paciente inala aquele óleo no pulmão, causando a pneumonia lipoídica. Tem um estudo nos Estados Unidos de 2020, com 2.800 e pouco, 2.600 e poucos casos de doenças relacionadas ao cigarro eletrônico, com 62 ou 64 mortes, se eu não me engano, no ano de 2020. Então, assim, eu acho que é mais um problema que está surgindo, eu acho que é mais uma coisa para a gente estudar um pouco mais a fundo, e nós vamos ter que aprender a cuidar de um outro grau de doença respiratória causada pelo cigarro eletrônico. Então, eu acho que é tão danoso quanto. Mais alguém? Bom, se a gente não tem mais dúvida, alguém aqui que queira fazer mais algum comentário,
A gente encerra por aqui. Mais uma vez, vou agradecer ao Antonino. Oi, doutor Ciro. Boa noite. Prazer, Antonino. Igualmente, é bom vê-lo aí ministrando a sua aula, nos dando seu conhecimento. Eu queria te fazer uma pergunta. Esses pacientes que têm esse tipo de problema, qual o exercício respiratório ideal para ajudar a manter a recuperação, a melhorar? Antonino, assim, na verdade, a reabilitação pulmonar, que ajuda muito a melhorar a qualidade de vida do paciente com DPOC, ela foca em 2 grandes grupos de exercício. O exercício para melhorar a capacidade funcional da cintura pélvica, então ele vai trabalhar as pernas, né? E o desenvolvimento da musculatura escapular vai trabalhar os braços. São os 2 exercícios mais eficazes para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, o trabalho é todo feito com esteira, com peso, com coisas desse tipo. Na reabilitação domiciliar, o que a gente orienta o paciente é que ele faça as suas caminhadas, ele não deixe de fazer suas caminhadas, ele melhora esse condicionamento da cintura pélvica, ele melhora a musculatura das pernas, por isso ele consegue uma capacidade de exercício cada vez maior um pouquinho. Em contrapartida, o repouso leva ele a uma piora dos sintomas, porque ele vai perdendo mais massa muscular e a capacidade de exercício dele é cada vez menor. Então, se ele mantiver uma caminhada, isso ajuda muito. E um exercício, às vezes, simples, com um saquinho de 1 quilo de sal, de feijão, de arroz, e fazer exercício com o braço direito ao ombro esquerdo e o braço esquerdo ao ombro direito, isso umas 10 vezes com cada braço, e 1 a 2 vezes ao dia. Caminhada 1 vez a 2 vezes ao dia, já traz um grande benefício em termos de qualidade de vida do paciente com DPOC. Bom, obrigado. Então, se não tem mais ninguém, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Grupo Santa Casa, o pessoal do Departamento de Ensino e Pesquisa, o Grupo da Educação Continuada e a equipe multidisciplinar que trabalha junto conosco, o Grupo de Pneumologia, eu, o Dr. Igor, o Dr. Marcelo de Paula, o Dr. Carlos está chegando próximo agora, no manejo desses pacientes com DPOC, né? Então, agradecer a oportunidade de poder falar sobre essa doença, de poder alertar alunos, residentes, colegas que estão chegando na profissão, sobre a importância do diagnóstico, sobre a importância do manejo da doença pulmonar obstrutiva. Muito obrigado a todos pela presença e muito obrigado ao Grupo Santa Casa. Boa noite. Boquini, prazer em te ver aí. Boquini, meu colega de turma, formamos junto em Catanduva, está me dando a honra, o prestígio da sua presença aqui no nosso bate-papo sobre DPOC. Grande abraço, Boquini. Posso continuar fumando ou não? Ah, não, chega, né? Um oncologista fumando depois de um bate-papo desse, não tem cabimento, Boquini. Não, senhor, vamos parar. Meu coração é de Jesus e o pulmão da Souza Cruz. Tá certo, vai longe. Alô, cara. Um abraço, Boquini. Até. Tchau. Ciro, parabéns. Um abraço, doutor. Paulino, prazer em te ver. Boa noite. Obrigado. Adeus.